Boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham tido uma ótima terça-feira. Nós vamos, como posso dizer, explicar, falar de capítulo 7 de Amós. E aí nós vamos falar sobre as três visões de Amós, que como é que fala? É um assunto não somente legal, mas bastante importante. Bem importante, muito importante, porque hoje a gente ainda lida com isso, né? Algumas visões, pessoas tendo visões, e Deus escolhe a forma que Ele quer falar, e por aí vai com qualquer pessoa. Agora, Deus vai começar a revelar para Amós, a Amós, desculpa, né? Não é pra, é a Amós, essas visões. Então, o que que é legal? É a gente saber que Deus ele se comunica da forma que ele quer, não a forma com que a gente acha que é o correto ele se comunicar. Então, Deus se comunica da forma que ele quer. Ponha isso no seu coração e não da forma que a gente quer que ele se comunique. Por quê? Agora ele vai começar a passar a Amós essas visões. E ele vai mostrar para Amós o que vai vir para cima de Israel. Qual que é o juízo vindo a Israel? E aí, obviamente, que Amós vai ver todo o desastre, vai ver tudo que Deus, né, tem ali para eles, e que não é uma coisa para a gente imaginar, tipo, ah, é um desastre porque Deus tá. Não, é um desastre porque foi o que eles cativaram, foi o que eles cativaram do relacionamento com Deus. Deus não tem como ficar ali só recebendo pancada atrás através de pancada no sentido de traição, no sentido de, rebeldia, no sentido de Deus é justo, né. Então nesse momento Deus começa a revelar, através dessas visões a Amós, o que de fato vai acontecer com esse povo que você, Amós, está vendo, que você acompanha, que você vai falar, você já falou, que você, né. E aí é isso. O que é interessante, que eu falei que é bonito da gente ver, é interessante porque agora Amós vai orar e vai interceder a Deus. E isso é uma coisa que a gente vai falar hoje na live, se Deus permitir e assim quiser, é que a intercessão ela é muito poderosa. A intercessão de pessoas vivas é muito poderosa sobre nossa vida, que também estamos vivos. Intercessão e falar com Deus, só os vivos fazem. Então, Amós, aí se você disser, não, tá, e os mortos também fazem. Aí é uma outra história, porque você vai lá em Samuel e você vai ver quando Deus diz para que não se comuniquemos com os mortos. Ponto. Então, por que que a Bíblia é tão perfeita que ela fala aqui e explica ali? Ela mostra ali e ela fala cá. Porque nada falta na Bíblia. Se a gente imagina que a Bíblia possa ser, eh, como é que diz? Ela contraditória, com certeza quem disser isso não leu, não estudou e não teve o tempo de ir do começo ao fim. Porque se você hoje fala que não, em Amós, Deus está ali mostrando que quando, né, Amós está ali, ele vai interceder pelas pessoas, então significa que ele pode interceder, e todo mundo pode interceder. Não, só os vivos. Não, tá, mas eu acho que interceder é interceder, né? Vamos voltar em Samuel. Então ela não se contradiz. E se lá no início disse: "Não comunique-se com os mortos", não vai ter Amós 7, Amós 15, Amós 90, que Deus vai dizer: "Se comunique com os mortos para intercederem por vocês". Não vai ter, Deus não volta atrás. E ele não mente, não é filho do homem para que minta. Então, Deus claramente, neste relacionamento com Amós, entrega a Amós essas visões para que ele possa ver, entender o que vai acontecer com Israel, e aí acontece essa intercessão.
de Amós pedir pelo povo. E é o que a gente, vai falar, porque que bênção é a gente poder orar por alguém. E a oração do justo, a palavra diz que ela é forte e eficaz, é poderosa, desculpa, ela é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que a oração do justo, e não é o justo de justiça, porque você não pode ser justo, e eu não posso ser justa, nós não temos esse discernimento de justiça a não ser pelo Espírito Santo, ou seja, é o justo que é justificado em Cristo. Então, nossa oração é poderosa. Então, a nossa oração como justificados em Cristo é poderosa e eficaz. Então, você orar por alguém, pela vida de alguém, pela situação de alguém, é mais do que um ato de amor e compaixão. É um ato divino mesmo. É o que Deus faz, porque a parte primordial é a gente entender que as pessoas intercediam a Deus e Deus respondia com misericórdia, na forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, com a decisão que Deus quer, ele respondia com misericórdia. O que que nos mostra? Que lá atrás é o modus operandi dele. Então nós intercedemos. Quando alguém disser para você: "Posso fazer uma oração? Eu só posso te ajudar com uma oração", agradeça, porque não há nada mais eficaz e poderoso do que a oração do justificado, do justo. Então, às vezes, as pessoas acham que, a oração é algo sem valor monetário, a oração é algo, né, e é muito, muito do contrário. Ela não tem como colocar valor monetário. Então, realmente, é o contrário, porque nenhum valor que você pudesse para pagar uma oração, né, ainda assim chegaria perto do valor de uma oração. Então vamos ver o que Deus tem aqui com Amós para esse momento. Vamos fazer a nossa oração, aliás, espera aí, vamos lá. Senhor, obrigado por esse momento de hoje. Que bênção é a gente poder estar unidos para honrar e glorificar o seu nome na sua palavra, mas também para alimentar nosso espírito, Senhor. Que a sua palavra ela seja o resultado daquilo que a gente tem que fazer nas ruas, na nossa vida, com as pessoas, orar pelas pessoas, por nações, orar por líderes, orar, Senhor, porque esse é o momento de comunhão com o Senhor. A oração ela é forte, ela é poderosa, e quantos de nós deixamos de orar? Quantos de nós não oramos porque pensamos que o Senhor já sabe, o Senhor já entende, mas depende de nós o nosso relacionamento com o Senhor, depende de nós alcançarmos o milagre pelo seu nome. E nós estamos aqui orando juntos como igreja, Pai, pedindo para o Senhor que o Senhor nos abençoe nessa live, pedindo para o Senhor que o Senhor nos escute, que o Senhor nos revele, entrando na Sua palavra, nos revele aquilo que é necessário para nossa mudança espiritual. Obrigada, meu Deus, por esse privilégio de abrir a palavra e termos acesso ao Senhor, não a letras, não a papel, não a traduções, livros, ao Senhor. Obrigada, Pai. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos dê força toda vez que lermos a Sua palavra, que o Senhor nos dê esperança, que a Sua palavra nos transforme para melhor, meu Deus. Para que a gente possa sempre ser o reflexo daquilo, não só do Senhor, mas daquilo que o Senhor tem para nós e quer para nós. Obrigada, Pai. Que o Senhor nos livre dos males, que o Senhor nos livre de todos os perigos espirituais da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas causas, das nossas dores, da ansiedade, medo, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que a Sua palavra caia em terra fértil nos nossos corações para que a gente dê frutos de tudo aquilo que a gente aprende.
para honra e a glória do seu nome. Amém. Bom, então vamos lá, hein, gente. As visões, as 3 visões, né, as 3 visões de Amós. Foi isso foi isso que o soberano Senhor mostrou-me. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Então, primeira visão que ele está mostrando para ele aqui, gafanhoto. Aqui ele diz que o Senhor me mostrou. E veja, você pode acreditar ou não, mas Deus tem a formas, né, as formas que ele quer falar com as pessoas. Eu já dei meu testemunho pessoal aqui, né, em relação a isso, e essa visão aconteceu quando eu estava fazendo um voto com Deus, lembrando que promessa e voto são 2 coisas diferentes. Você não queira fazer um voto com Deus se for quebrar. E você faça um voto com Deus pedindo a ajuda dele para você manter, porque nós, seres humanos, nós somos, obviamente, enfraquecidos pela nossa própria carne, né. Então a nossa luta, ela é espiritual, mas ela é a nossa luta contra a carne também. Então, Deus me deu essa visão ao final a metade estava para o finalzinho, assim, da minha oração, do meu voto com ele, e essa visão aconteceu. Aconteceu, eu tenho a data exata, eu só não vou lembrar agora, mas está na foto, tem uma foto, mas essa visão, ela aconteceu 11 para 12 meses, um ano depois que eu, tive, né, que ele me deu. Isso é um poder que eu tenho? Não, é uma comunicação com Deus. Ele pode te mostrar visões? Pode. Aí você fala: "Nossa, mas eu não acredito". Bom, então você está limitando o poder que Deus tem para fazer. Ele não disse que não falaria, que não faria mais, você não vai encontrar isso, mas você vai ver que se ele fizer para o seu relacionamento com ele, no seu relacionamento com ele, vai ser para edificar as pessoas. Então, como que edifica as pessoas com minha visão, tá? Primeiramente, não é nossa, é dele. Ele já viu o futuro, logo para ele é fácil nos mostrar. Ele já está no futuro, ele sabe o que vai acontecer, logo ele tem acesso a nos mostrar o que pode acontecer, o que vai acontecer, mas não é do nada. Não é, é um poder que eu tenho, fecha os olhos, não. Então, nesse momento, eu estava fazendo essa oração, estava fazendo um voto com ele e pedi a Deus, falei a Deus, só que eu entreguei algo que eu gostava muito. Falei com vocês sobre, né? Eu entreguei algo que para mim era algo que eu amava fazer, entreguei a ele. Antes de acabar essa oração, com o coração completamente genuíno e aberto a Deus, eu entreguei aquilo que eu mais gostava de fazer na terra, ter prazer na terra, no meu momento pessoal comigo mesma, né? Ir na cozinha, fazer lá enfim, eu já contei para vocês, né, sobre isso. E antes de acabar a oração, ele me deu a visão desse pedido, dessa troca, porque não é promessa, não é pedido, é um voto. Então, se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre votos, pesquise mais. O que é um voto com Deus biblicamente embasado, né? E pergunte também por que é que não se pode quebrar um voto. Jamais, a Bíblia fala. Então, é melhor que você não faça do que você fazer e quebrar. Porque Deus não está pedindo. Deus não está falando para você, venha, faça um voto. Ou venha, faça uma promessa. Ele não está pedindo. Então, se você foi lá e fez com suas próprias com a sua própria vontade, que você honre. Agora, quando eu fiz o voto, eu falei, Senhor, eu não sei se eu sou forte para seguir esse voto, mas eu sei que um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole. Então eu sei que no seu nome eu posso. E aí foi que eu fiz. Então eu fiz o voto, ele me mostrou 12 meses depois. Na verdade foram 11, 12 mais ou menos, né? 12 meses depois aconteceu o milagre, porque de verdade foi um milagre. E ele deu essa visão. Então, Thay, como eu posso ter visão? Se a sua intenção é ter visão, a visão não vai acontecer.
Porque Deus sonda o coração, e às vezes você quer aquela visão para te dar segurança do seu futuro, e Deus não vai fazer isso, porque você precisa crer nele, não no que você vê. Você não vê para crer, você crê para ver. Então, tá, então eu posso pedir para Deus me dar a visão? Se o seu coração tiver com a intenção correta, pode ser que sim. Já teve muitos na Bíblia que não testaram Deus, mas disseram: "Se o Senhor pode, se o Senhor puder e quiser", aí ele faz. E é um modus operandi, porque ele faz no Antigo Testamento e Jesus faz no Novo Testamento também. Jesus pergunta: "O que você quer?". Se o Senhor pode, se o Senhor quiseres, na verdade. E Jesus fala o quê? "Eu quero". Então, é um relacionamento. Não adianta achar que é um poder. É um poder que, ai, só pessoas importantes têm. Ai, porque a igreja faz isso. A igreja como pessoa, né? Todas as pessoas, algumas doutrinas, algumas congregações, eles apropriam-se de dons e dizem que só eles podem ter. Então, por exemplo, quando falam sobre XYZ, eu, Thay, por exemplo, eu nunca vou dizer se eu tenho isso, se eu faço isso ou se no Senhor. Por por quê? Porque aquilo ali não é específico meu, é Deus, ele pode dar para qualquer pessoa. Não é placa de igreja que vai determinar o seu dom. Não é placa de igreja que vai determinar com quem Deus fala. Não é a igreja X, Y, Z que tem acesso a dom Y, B e A. Não é assim que funciona com Deus. Deus não se limita à placa de igreja. Então Deus vai falar com quem ele quiser, da forma que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Então o que eu não vou fazer é a quatro cantos dizer o que eu tenho, porque não é meu, é dele. Mas o que eu vou fazer com toda certeza é compartilhar o testemunho, porque ali vai edificar a fé de alguém quando alguém entender a correção do você pedir com interesse e você pedir com o seu coração aberto a Deus, com a intenção correta. E Deus sonda o coração com todas as nossas intenções. Então é isso que acontece. A primeira visão dele são os gafanhotos. Quando ele fala sobre, depois da colheita do rei, né, justo quando brotava a segunda safra, tudo mais, etcétera, é porque nessa plantação, depois, né, depois da colheita do rei, que é a parte do imposto agrícola que acontecia lá. Então o que que ou seja, o povo ele só teria o que sobrasse. Só que até isso ia ser devastado pelos gafanhotos. E os gafanhotos, biblicamente falando, ele é o símbolo de destruição total, é um juízo econômico, digamos assim, de economia mesmo, né. Aí você pensa: "Nossa, mas eles tinham tanto, mas por que que Deus vai fazer?" Porque a abundância, ela vira praga quando as pessoas estão contra Deus. Vocês já viram quantas pessoas com um monte de dinheiro, ou então com um monte de oportunidade, com abundância em tudo na vida e fala: "Estou mal, não tenho vida, se eu pudesse eu voltava atrás, quanto problema que eu tenho". Alguns cometem atos extremos, né, mas tinha dinheiro, tinha tudo, porque a abundância ela vira praga sem Deus. E aí o excesso, sem gratidão, vai fazer ele chamar a atenção da pessoa. Excesso de abundância sem gratidão é uma vida sem Deus. E Deus pode parar a abundância, a colheita, só com um único motivo: salvar o coração de alguém. Você acha que ele não vai fazer? Deus te ama tanto que se você tiver uma vida de abundância, mas não tiver gratidão, ele vai parar a sua abundância, mas para salvar o seu coração, porque para Deus o que importa é o seu coração. Então aqui ele continua, dizendo: "Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Ó soberano Senhor, perdoa". Aqui é a parte em que Amós começa a fazer a intercessão. Ó soberano Senhor, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno.
Aqui é o momento em que Amós começa a intercessão. Então ele intercede pelo povo, ele pede perdão. Ele não reclama. Ele não fala: "Ai", ele não reclama, ele ora por quê? Por misericórdia, ele pede misericórdia do Senhor, ele fala: "Senhor, perdoa". E quem foi que falou isso na cruz? "Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem". E por que que Jesus não falou isso depois de morto? Porque tem que estar vivo para interceder. Jesus podia ter morrido ali e a Bíblia está escrito. E aí, num sonho, e aí em uma visão, Jesus vai e diz: "Pai, perdoa". Não vai acontecer, porque é vivo. E aí ele fala: "Jacó é tão pequeno". Quando ele fala Jacó é tão pequeno, é porque ele está dizendo que Israel, Jacó é Israel agora, né, não é lá do sul, lá do leste, é Jacó. Israel é fraco demais para suportar esse juízo pesado que Deus está colocando ali em cima deles. Está falando: "Senhor, como é que eles vão sobreviver? Ele é tão pequeno, é tão pequenino, é tão frágil, é tão" para o juízo que está de vir, que há de vir. Então, esse essa pessoa que está ali profetizando pelo Senhor, né, que está ali vendo essas visões e tudo mais, ele sente a dor, que é muito importante. Ele está sentindo a dor de Deus e a dor do povo. Como assim, Thay? Porque, veja bem, um profeta ou vou dizer um profeta verdadeiro mesmo, ele não se alegra com o juízo, com a correção, com a vingança, ele não se alegra com a dor do próximo, ele intercede por misericórdia. Aí vamos dizer, então não vamos falar de profeta, tá, porque agora, né, a gente está falando de Novo Testamento, graça, Jesus, não vamos falar de profeta, então vamos falar sobre filhos de Deus. Um filho de Deus, ele não pode estar feliz com a desgraça de alguém. Os filhos de Deus, filho ou filha, não podem se sentir felizes ou se alegrar. Mas por que, Thay? Porque o que nós precisamos fazer é interceder pela misericórdia de Deus, pelo seu povo, pelo seu governo, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu coração, por você mesmo. Então, ali naquele momento, Amós sente isso. Ele não diz: Senhor, é verdade, o senhor está certo, não tem o que fazer. Realmente esse povo vai ter que passar pelo juízo, aí todo mundo vai ter que passar, então tá certo, eles estão fazendo demais contra o Senhor, porque as pessoas podiam fazer isso. As pessoas podiam estar contra, né, o povo e dizer: "Não, Senhor, estou do seu lado 100%, esse povo merece mesmo que essa, como é que diz? Que esse juízo venha, que eles paguem pelo que eles fizeram, porque nossa, ô povo desobediente, né, ô povo rebelde". Não, o Senhor tá certo. Mas quem é de Deus de verdade não se alegra com o sofrimento do próximo. Não pode, não consegue, não deve, não tem como. Como é que se representa Jesus estando alegre com a tristeza do próximo? Não tem como, não fala a mesma língua. Então, o que que a gente aprende com a intercessão do próximo? A sua na vida de alguém, a sua na vida de alguém, que uma oração pode mudar vários decretos. A oração de um justo. A oração de um justo ainda pode mudar vários decretos na vida, pode mudar decretos na sua história. Então não deixe de orar, não pare de orar. Ai, tá, mas está demorando muito para ter resposta. Não pare de orar. Não deixe de orar. Interceda por você, sua família, problemas, milagres. Interceda, ore. E se puder, tiver um tempinho, ore por mim também. Então, o Senhor se arrependeu e declarou. Olha aqui, ó. E esse aqui se arrependeu, que a gente entenda, Deus não se arrepende, tá? Porque as pessoas falam assim, ai, que Deus diz que não se arrepende, não é homem para que minta, mas se arrependa. Então, por que que Deus se arrependeu? Aí a gente volta lá na Bíblia. Se você não estudar a palavra de Deus, você vai achar que a Bíblia ela se contradiz, você vai achar que Deus mente, você vai achar que Deus. Porque não é um livro que você pega um capítulo e, entendi tudo. Não.
é um diário. Você não pode, por exemplo, pegar a frase de uma pessoa que ela falou hoje e dizer: "Ah, eu conheço o caráter dessa pessoa, é isso, 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 isso". Não pode julgar dessa forma. Com o Senhor é a mesma coisa. Se arrepender do hebraico, que é Naham, significa Deus se comoveu, né, ou mudou a decisão ali, mas porque ele teve misericórdia. Então não é se arrepender do jeito que a gente se arrepende, com culpa. "Ai, me arrependo porque eu tô sentindo mal por isso". Não é se sentir mal com culpa, se arrepender com culpa. Deus, o Naham, né, que é o do hebraico, é dele se comover. E só aconteceu isso porque Amós se compadeceu com a dor, sentindo a dor do povo e a de Deus, porque foi traído, porque a rebeldia contra ele e tudo mais. E essa oração muda o juízo que Deus decretou. Então a sua oração ela é forte e eficaz. Está escrito na Bíblia isso? É porque é. Então você tem o poder da oração, que é mais do que dinheiro, é mais do que influência, é mais do que poder, é mais a sua oração, ela é poderosa e eficaz, ela tem efeito, ela faz efeito. Então você tem um poder na sua mão, no seu coração, nos seus lábios. Então, não significa que Deus se arrependeu porque ele errou, teve a culpa e tudo mais, mas que a intercessão de Amós tocou o coração dele. Então ele teve misericórdia. E essa misericórdia é o que nos mantém de pé. Porque a oração, gente, ela pode manter, né, o juízo, aliás, manter não, ela pode adiar o juízo, ou ela pode abrir espaço para a graça de Deus. E aí ele decide da forma que ele quer. Ah, mas Deus é justo, será que ele não vai? Ele é justo e ele vai. Como ele quiser, da forma que ele quiser, ele faz as pessoas aprenderem. Mas ele tem amor e misericórdia também. Então, quando Deus encontra coração que oram com verdade, com amor, é genuidade que fala? Genuidade não é. Um coração genuíno, ele pode mudar, ele pode ter compaixão. Ele pode decretar outra coisa. Então não deixe de orar, não se canse de orar. Demorou 1 ano, tá, demorou 5 dias, demorou não se canse de orar. A sua oração é comunhão com Deus. Aí continua. Então o Senhor se arrependeu, mas como a gente acabou de falar aqui, se comoveu e declarou: "Isso não acontecerá". O soberano Senhor mostrou-me também que estava chamando fogo para o julgamento, porque o fogo ele representa o julgamento. Ele representa a limpeza também, mas na maioria dos casos ele representa, como julgamento. Chamando fogo para o julgamento. Esse fogo secou o grande abismo e devorou a terra. Então esse fogo, ele que está representando essa seca, guerra, destruição, tudo generalizado ali que está acontecendo, né. Quando ele fala que o fogo secou o abismo, né, devorou a terra, isso é muito pesado, isso é muito forte. E isso é que ele está dizendo assim, que secou até os rios, nada iria escapar. Então ele estava mostrando, veja, ele mostrou que estava, olha que loucura. Então, o fogo, gente, ele vem da parte de Deus, né? Porque ele representa, como a gente acabou de falar, ele é juízo, mas ele é purificação também. Então, nesse lugar aqui que a gente está lendo agora, o fogo de Deus é para o quê? Para consumir o que é impuro, para refinar aquilo que é dele. E aí, obviamente, né, que quando a gente fala de fogo, assim, quando o fogo vem, gente, é para poder revelar o que a gente ainda pode ser salvo, não é para, né, porque ele ainda assim, a sua misericórdia é infinita. A gente sabe disso, que a Bíblia também fala das suas misericórdias que se renovam todos os dias. Logo, não vai ter um dia que Deus não tenha misericórdia. Porque a pessoa pode falar, por exemplo, a misericórdia, as suas misericórdias se renovam cada dia. A pessoa pode falar assim: ah, a minha misericórdia de hoje já foi. Porque eu fiz algo, Deus teve misericórdia de mim, então amanhã. Não. Deus não ia deixar a gente com esse entendimento errado. Então, o que que a Bíblia diz? Se renova todos os dias, ou seja, não desista de orar, não desista de se arrepender, não desista de aprender, porque a misericórdia de Deus, ela se renova
todos os dias. Todo dia ele está pronto para ter misericórdia. Isso é bandeira branca para a gente sair por aí pecando? Não, de jeito nenhum. E aí continua. Então eu clamei: "Soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno". Tai, que oração, não é nem uma é uma oração, né, simples que ele está fazendo, não, é uma oratória, oração de oratória. Ele só está falando com Deus. Vê se ele começou assim: "Senhor, vossa majestade, entendo que hoje o Senhor deva estar", não, ele fala: "Senhor, eu te imploro que o Senhor pare". Como é que eles vão sobreviver com isso? Jacó é tão pequeno. É uma oratória, é você falar com Deus. Não tem jeito certo para orar. Não tem forma certa de orar. Você sabia que o Espírito Santo, ele até traduz os gemidos do seu coração para Deus? Quando você acha que você não consegue falar, seu coração sente e ele pode ainda traduzir o que você está sentindo. Então não tem forma certa e errada de orar. O que tem de errado é não orar. É não buscar a Deus por coisas humanas que a gente vai pensando: "Ah, não, Deus está muito ocupado para me ouvir. Ah, não, Deus não ia prestar atenção num detalhe pequeno desse da minha vida. Ah, não, Deus é". Isso é o errado. Errado de pensar, de fazer, porque isso te para de fazer, de ter uma comunhão com Deus. Isso te limita. E isso é o que você não pode deixar na sua vida acontecer, de jeito nenhum. Então ore, peça. Converse com o Senhor. Olha isso aqui, ó. Estas 2 linhas. Soberano Senhor, eu te imploro que pares, como Jacó. Isso aqui fez Deus se arrepender, como a gente já falou, falar lá em cima, e diz: "Isso não acontecerá", declarou o Senhor. Então Deus está falando: "Olha, por conta da sua oração, isso também não vai acontecer". Aliás, também não acontecerá. Então o que que ele está mostrando? Ele mostrou aqui em cima, ele, orou, ele intercedeu, Deus aplicou aqui a sua misericórdia. Ele continuou mostrando outra parte, ele falou: "Senhor, por favor, eu imploro para". Deus falou: "Isso também não vai acontecer". E ainda ele vai mostrar outra coisa, e aí Deus vai continuar falando com ele. Agora uma coisa, eu vou precisar ir, porque, eu tenho uma reunião agora super corrida. Vou parar aqui, mas eu vou continuar essa live depois gravada e vou postar no Instagram a primeira e a segunda parte. Instagram não, desculpa, no YouTube, a primeira e a segunda parte. Então essa vai ser a segunda parte, mas eu não vou fazer isso amanhã como se fosse um novo capítulo, não. Eu vou fechar essa aqui, agora aqui no versículo 6. Vou começar o 7 assim que acabar a minha reunião, gravo e posto parte um, parte 2, e aí vocês assistem, tá bom? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês, muito obrigada. Peço desculpas de novo para esse evento que não acontece sempre. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser, um capítulo 8, penúltimo capítulo de Amós, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus.